É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estes são os principais destaques. Progressão de ravinas na zona da Boa Esperança, no Quicolo, ameaça moradores. Munícipes de Cabinda defendem aumento de campanhas sobre a importância da preservação dos valores culturais dos museus. Do desporto, militares e petrolíferas decidem hoje o título africano de handball sénior feminino. Na atualidade internacional, confrontos entre pastores e agricultores na Nigéria fazem 30 mortos. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 18 de maio de 2023. Garante a técnica o Paulo Kizua. A edição e apresentação é de Fernanda Gonga e Simão João. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Mais uma vez, boa tarde. A abrir uma ravina está a provocar desabamentos de várias residências na zona da Boa Esperança, no bairro Novo, no distrito urbano do Quicolo, aqui em Luanda. As famílias aguardam pelo realojamento numa altura em que se tem registrado mortes naquela zona. Dados adicionais com o repórter Paulo Mateus. As mais de 1.800 famílias que vivem em zona de risco devido à ravina na Boa Esperança 3, zona C, no distrito urbano do Quicolo, município de Cacoaco, afirmam que estão agastadas com a demora no processo de realojamento e temem pelas suas vidas. Está mesmo mal aqui nesse lado, nós estamos. Pior quando a chuva está a bater, nós não passamos a noite em casa. Nós queremos que recuar com as crianças, vamos mais em cima. Basta bater chuva, é desabação, você veja as casas tudo mexe. Nós ficamos por segundo em Quipa. Então, de daquela data até hoje, nunca nos ligaram mais. Essa terra só racha e cai a terra para o mar. E quando estamos mesmo assim, pai, socorro mesmo, estamos a pedir socorro. Se soubesse que isso é risco, nós não podíamos construir aqui, papá. Apesar do perigo, alguns moradores no bairro Novo, na Boa Esperança 3, ainda vivem em casas que estão prestes a desabar e outras famílias estão ao relento e afirmam que tudo torna-se mais difícil por causa do lixo e que já recorreram várias vezes, mas sem sucesso. Estamos aqui na rua, não temos sítio para ir. E nós estamos aqui com a família toda. Aqui ninguém saiu ainda para alguém, ou o governo deu a casa e voltou no seu lugar. Não tem. Várias vezes mesmo que já se fosse recolher, nós, moradores daqui do bairro, conseguimos chegar até lá, nos deram uma proposta que deverão tirar pessoas daqui para lhe dar uma outra casa. Mas infelizmente, que outras pessoas não conseguiram lhe dar casa, mas lhe deram só espaço simples. Espaço simples é complicado. Olham só pelo menos no nosso lado. Do jeito que nós estamos a viver com essa família, conforme está essa ravina tão grande, e o lixo, e qualquer hora e momento, pode vir a calhar um falecimento de uma criança, é complicado. O coordenador da Comissão de Moradores da Boa Esperança 3, Zona C, Afonso Pedro, disse que já fizeram o cadastramento sob a orientação da administração municipal e que estão preocupados com as mortes que acontecem naquela zona de risco. Nós fizemos um cadastramento sob a orientação da administração municipal, onde nos foi orientado para fazer cadastramento das famílias que estão em zona de risco. Nós fizemos um cadastramento abrangente de aproximadamente 700 famílias, dos quais 400 estão na iminência. Até o momento não temos ainda uma resposta da administração municipal, porque ouvimos que algumas famílias podiam ser alocadas ao projeto Maê. Tanto a administração municipal de Cacoaco como a do distrito urbano do Quicolo negaram falar sobre o assunto. O bairro Boa Esperança 3, Zona C, conta com 10.060 habitantes. Deste número, cerca de 2.000 famílias vivem em zona de risco no bairro Novo, que aguardam pelo realojamento há mais de 3 anos. Aqui a reportagem de Paulo Mateus. Uma ravina está a provocar desabamentos de várias residências na Boa Esperança 3, Zona C, no bairro Novo, distrito urbano do Quicolo, em Cacoaco.
E prosseguimos. A urbanização dos bairros periféricos estão entre os grandes desafios da província de Malange. De acordo com o vice-governador para o setor técnico, muitos bairros surgiram sem a criação das mínimas condições sociais. Mais dados com o Adalberto, ou melhor, o Alberto Capitão. Tal como acontece um pouco por todo o país, na província de Malange, muitos bairros nasceram de forma repentina e sem qualquer ordenamento urbano. Naquela parcela de Angola, o governo local admite a necessidade de ser feito um trabalho extensivo para a organização das zonas rurais e reorganização das urbanas, como explica Angelino Quissonde, vice-governador da província para os serviços técnicos e infraestruturas. Realmente uma grande problemática, eu não diria só as vias de acesso, mas diria o ordenamento dos bairros de Malange, os bairros periféricos, não é? São bairros que cresceram sem um planeamento urbano, sem equipamentos sociais, que isso é muito importante. Cada bairro que cresce, que tenhamos uma escola ao lado, uma creche, um posto de saúde, que se tanto um pequeno sistema de água, eletrificação, e isso de certa forma diminui a qualidade de vida das populações. As ravinas figuram também no leque das preocupações das terras da Palanca Negra Gigante e das famosas quedas de Calandula. Angelino Quissonde revela que por esta altura foram identificadas mais de 70 em toda a extensão da província. Malange está cadastrada com 85 ravinas. Temos 4 municípios muito críticos, que é o município de Massango-Calandula, digamos assim, porque as ravinas do município de Calandula estão no alinhamento do traçado das ravinas de Massango, 9 no total. Depois temos as ravinas no município de Marimba, que são 10 no total. A ravina de Massango estão a ter intervenções de 3, as principais, uma das quais já havia colocado em risco a conduta que abastecia o sistema de água do município de Massango. Com a intervenção que está a ser feita, essa situação já deixou de ocorrer, a população já tem água, e também a ravina do Qualo. No que concerne ao PIM, Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, Malange tem mais de 120 projetos que visam oferecer melhores condições sociais às populações, tendo na educação e na saúde as prioridades. Destaca-se aqui o setor da educação, com 46 unidades, temos 19 unidades de saúde, também temos 26 unidades de terraplanagem, vias de comunicação, e os outros têm a ver com limpeza e saneamento, área social, né? E outros setores também importantes. Angelino Quissonde, vice-governador de Malange, para os serviços técnicos e infraestruturas. Urbanização dos bairros periféricos estão entre os grandes desafios da província de Malange. De acordo com o vice-governador para o setor técnico, muitos bairros surgiram sem a criação das mínimas condições sociais. E nós seguimos. O processo de ensino e aprendizagem dos alunos da escola 4106 está sob ameaça por causa do aumento da delinquência no bairro da Pedreira, em Cacoaco. Mais dados com a repórter Brígida Icala. Os alunos da escola 4106, localizado no bairro da Pedreira, município de Cacoaco, em Luanda, alegam que não são poupados pelos malfeitores. Entretanto, algumas vezes são aguardados na porta da instituição escolar. André Manuel e Paulo Pascoal, alunos da referida escola, contam o drama do assalto. Você vê na telemóvel, material da escola, e meu pai até queria que eu não frequentasse mais a escola aqui mais. Outros marginais fora da instituição e que até nos deixavam ir descalço, porque até nos tiraram os calçados e as outras coisas também importantes que estavam conosco. Já o professor Nunes Carlos conta na primeira pessoa que quase perdeu a vida durante um assalto. Por sorte, os marginais levaram apenas os seus pertences. Alguns professores têm medo de vir trabalhar. Os perímetros onde eles ficam, mais a partir da retranca, katana e aqui a fofoca. Já fui alvo até chegar a um ponto de me deixar o sinal de que está na testa. Pôr do sol para os moradores do bairro da Pedreira é motivo de preocupação. Com a via sem iluminação pública, quem tem sido mais afetado com isto são os cidadãos que se deslocam todos os dias ao serviço e os mototaxistas. Apesar de não pretenderem se identificar, falaram à nossa reportagem. Fora da via está muito escuro. Eles passam aí a tramancar 19, 20,
Você está fora com o telefone, não pode telefonar fora da via, tem que ficar mesmo só dentro de casa. Entra até dentro do quintal, porque iluminação na via não temos. Lutam muito, as pessoas estão a abandonar as suas casas para ir viver num outro sítio. A escola fica muito distante e quando nós ligamos, demora muito para chegar. Muitas vezes matam motoqueiros, assaltam pessoas que estão aí trabalhar às 5, às 4. O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, superintendente Nestor Gobel, garante que tudo tem feito para manter a ordem e a tranquilidade no bairro da Pedreira. Portanto, dizer que há uma ação direcionada, medidas muito duras estão a ser levadas a cabo. Acreditamos nós que se haver esta colaboração por parte dos munícipes, vai ser possível, sim, nos próximos tempos temos um Cacoaco, sobretudo uma Pedreira mais sossegada do ponto de vista da convivência social. O processo de ensino e aprendizagem dos alunos da escola 4106 está sob ameaça por causa do aumento da delinquência no bairro da Pedreira, em Cacoaco. Estão detidos 2 cidadãos angolanos de 27 e 40 anos pela suposta prática do crime de falsificação da moeda nacional. Os indivíduos foram detidos com mais de 800 mil kwanzas falsos, de acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Superintendente de Investigação, Manuel Alaiwa. Foram flagrados em posse de um saco que continha notas falsas de 5 mil kwanzas, no montante de 820 mil kwanzas, e algumas películas usadas na fabricação deste dinheiro, numa altura em que planeavam introduzir estas notas no mercado informal. Referir que os cidadãos em causa estão em conluio com um suposto cidadão estrangeiro, de nacionalidade eritreia, já identificado, em fuga, com quem estavam a arquitetar a produção de mais notas e a sua comercialização. Porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Superintendente de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, SIC deteve 2 cidadãos angolanos por suposta prática do crime de falsificação de moeda nacional em posse de mais de 800 mil kwanzas falsos e planeavam introduzir no mercado nacional informal. E sobre ações de órgãos do Ministério do Interior não é tudo. 5 armas de fogo e a detenção de 39 cidadãos por prática de diversos crimes é o balanço das últimas 24 horas do Comando Provincial da Polícia Nacional, segundo explica o oficial do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial de Luanda, Euler Matari. O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional procedeu à apreensão de 5 armas de fogo, sendo 2 do tipo metralhadora AKM e 3 do tipo pistola, a recuperação de aparelhos eletrônicos e utensílios de utilidade doméstica antes em posse dos marginais, bem como deteve 39 cidadãos suspeitos de praticar diversos crimes. Durante o período foram operacionalizadas 4 micro-operações que se estenderam por todos os municípios da província de Luanda, permitindo esclarecimento de 10 crimes. Destes destacam-se um crime de abuso sexual, 4 crimes de roubo, 2 crimes de furto e um crime de burla, que resultaram na detenção de 18 cidadãos supostamente envolvidos em crimes. Por outro lado, o oficial da Polícia Nacional adiantou que foram sancionados cerca de 139 viaturas devido ao desrespeito ao Código de Estrada por parte dos condutores. No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram apreendidas 27 viaturas por mau estado técnico e alteração das características, no caso troca de motores, 32 motorizadas e 139 cidadãos automobilistas foram sancionados com multa por diversas infrações ao Código de Estrada, com realce para 22 multas por não uso do cinto de segurança, 32 multas por falta do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel e 36 multas por parar em locais proibidos. Ouvíamos o oficial do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial de Luanda, Euler Matari, e ele adiantou também que foram sancionados condutores devido ao desrespeito ao Código de Estrada.
Prosseguimos. O processo de licenciamento e cadastramento de táxis, mototáxis e embarcações de pesca artesanal foi prorrogado para mais 15 dias. Segundo o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, a campanha representa uma oportunidade para os profissionais da classe. Este processo vai abrir aqui um conjunto de novas oportunidades para todos estes profissionais que há muito reclamavam um conjunto de respostas do Estado e do Executivo, mas que exigia que fizéssemos este processo. Ricardo de Abreu entende que é necessário que os mototaxistas e taxistas precisam de ser inseridos no quadro geral da mobilidade nacional, por isso a importância do credenciamento. Nós sempre dissemos que precisávamos de integrar estes modos de transporte, seja o táxi coletivo, sejam os mototaxistas, no quadro geral da mobilidade nacional e que agora passamos a ter essa oportunidade. Portanto, o primeiro passo seria a reconversão destas profissões do informal para o formal, para agora todos estes agentes poderem ter acesso às políticas públicas, seja a nível da formação, que é um aspecto fundamental para esta atividade, seja a nível de acesso a meios de transporte, nas diferentes capacidades, portanto, sejam autocarros, táxis coletivos e outros, assim como outros benefícios sociais inerentes ao facto de estarem formalizados e terem a sua atividade devidamente em ordem à luz dos regulamentos e à luz da lei. O ministro confirmou a prorrogação da campanha de licenciamento até o dia 30 deste mês e quem não cumprir o prazo corre o risco de sanções. A partir desse momento estarão sujeitos àquilo que determinam as sanções regulamentares. A verdade é que o prazo foi prorrogado para conseguirmos ter uma abrangência maior de todos aqueles que hoje exercem a atividade no lado informal. O importante é conseguirmos apelar, e os órgãos de imprensa também têm essa responsabilidade, conseguirmos apelar a todos que façam exatamente este exercício, permitindo assim que tenhamos um número bastante significativo e abrangente de todos os profissionais neste setor da atividade. Ouvíamos o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu. Com a prorrogação do prazo, acredita-se que os cerca de 90 a 100 mil mototaxistas e 32 mil táxis coletivos e 3 mil embarcações de pesca artesanal até agora a exercerem a atividade sem documentos possa reduzir consideravelmente. E nós seguimos. Cerca de 11 viaturas recuperadas e as chaves de 3 residências foram entregues nesta quarta-feira pelo Inspetor-Geral da Administração do Estado ao Governo Provincial de Luanda. De acordo com o diretor de Comunicação e Imprensa da IGAI, Daniel João, além destes meios recuperados pertencentes às administrações do Kazenga e do Distrito Urbano do Quilamba, outros foram disponibilizados à Delegação Provincial da instituição em Luanda. Os antigos gestores funcionários, depois de exonerados, levaram as viaturas e outras ainda estavam em posse das residências. E quando se chega ao fim do determinado mandato, os meios têm de ser devolvidos à instituição. Então a delegação fez esse trabalho de recuperação e agora estamos a fazer a devolução desses meios às instituições para que delas possam fazer uso para o cumprimento das suas atribuições. Temos as viaturas recuperadas que estão a ser devolvidas, mas também temos meios da Delegação Provincial de Luanda que vão ser alocados à instituição para o cumprimento das suas tarefas. Existem meios, existem viaturas que são da delegação e essas serão entregues à delegação para que possa alocar aos funcionários para o exercício das suas atribuições. Cerca de 11 viaturas recuperadas e as chaves de 3 residências foram entregues nesta quarta-feira pelo Inspetor-Geral da Administração do Estado ao Governo Provincial de Luanda. Momento Angola Cultural. Em Cabinda, a população pede às autoridades a promoverem cada vez mais as campanhas de sensibilização sobre a importância da preservação dos valores culturais existentes nos museus. Mais dados com João Chico, a partir de Cabinda.
O Museu Regional de Cabinda é considerado como um dos patrimónios culturais mais importantes da província. Começou a funcionar em 1986 e em 2016 ascendeu à categoria de Museu Regional, que abrange as províncias de Cabinda, Zaire e Uíge. Segundo a população, o museu é importante porque carrega a história que revela a nossa identidade cultural, os usos e costumes das comunidades. Os cidadãos defendem que deve-se implementar estratégias que estimulam as pessoas a visitarem o museu com frequência, a fim de dominarem a história dos nossos antepassados. Primeiro é conhecer a nossa cultura, como o povo cabinda que somos, conhecer a tradição local e não só. A relevância que tem é aquele impacto que nós temos na disciplina de história, de associar a teoria e a prática, porque nós na escola falamos do passado da humanidade e é nos museus onde nós encontramos este passado da humanidade armazenado. Aprendi muita coisa sobre a nossa cultura de Cabinda. O Museu Regional de Cabinda tem vindo a registrar o aumento considerável dos visitantes nacionais e internacionais. Segundo a responsável, o interesse das pessoas em conhecerem a nossa história tem estado a atrair muitos visitantes. Apelo aos alunos, ou aos interessados, ou aos ouvintes, para terem o critério de visitar sempre o Museu Regional de Cabinda, porque esta é uma casa de saber, onde estão conservadas as memórias coletivas do povo. Realmente, pessoas há que têm preconceito, que dizem que o museu é uma casa de feitiço. Não. O museu ensina, educa e transmite e divulga os valores culturais, sobretudo, que estão em via de desaparecimento. O Dia Internacional do Museu em Cabinda está a servir para as autoridades locais divulgarem em palestras e fóruns mais informações sobre a importância de se visitar a casa que guarda a memória coletiva do povo. Aqui a reportagem de João Chico. A partir de Cabinda, a população pede às autoridades a promoverem cada vez mais as campanhas de sensibilização sobre a importância da preservação dos valores culturais existentes nos museus. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. 12h21, mais de 3 bilhões de kwanzas foram arrecadados em 3 anos com a cobrança do imposto sobre o valor acrescentado IVA pela Administração Geral Tributária, AGT. A informação foi avançada nesta quarta-feira em Luanda pelo administrador da AGT, Tiago Santos, durante a primeira Conferência Internacional sobre o IVA. O IVA constitui cerca de 30% da receita não petrolífera. É efetivamente um imposto, quer do ponto de vista do alargamento da base tributária privilegiado, quer do ponto de vista de alavancar todos os outros impostos. Tiago Santos revelou que foram reembolsados no âmbito do imposto sobre o valor acrescentado cerca de 130 milhões de kwanzas. Um dado estatístico interessante tem a ver com os reembolsos que nós, no primeiro trimestre de 2023, tivemos. Na agricultura tem taxas específicas e tem taxas benéficas. Tem taxas de 5% para os insumos e depois tem taxas de 7%. O que nós hoje vamos aqui perceber, e temos um painel sobre o IVA na agricultura, vamos dar as notas gerais e as explicações decorrentes da lei, mas depois também vamos ouvir a associação e o setor, quais são os seus constrangimentos. É a aposta do Executivo o agronegócio, queremos desenvolver a agricultura no nosso país e a Administração Geral Tributária de certo que vai ser um parceiro dessa estratégia. Aqui as palavras do administrador da Administração Geral Tributária, Tiago Santos, que revelou que foram reembolsados no âmbito do imposto sobre o valor acrescentado cerca de 130 mil milhões de kwanzas. Tiago Santos falava durante a primeira Conferência Internacional sobre o IVA e relembrar que o IVA começou a ser implementado pelo governo angolano em 2019. Chegou a hora dos destaques do desporto. As equipas séniores femininas de handball do Petro de Luanda e do 1º de agosto defrontam-se hoje às 14 horas em jogo da final da edição número 39 da Taça dos Clubes Vencedores das Taças de África, que decorre no Egito. Na primeira meia-final, o Petro derrotou o Al-Ahly do Egito por 25-21, enquanto o 1º de agosto goleou as Ozoto Otoho do Congo por 45-15.
Basquetebol, 1º de agosto, Cilindra Maculusso no jogo de abertura da segunda volta da Liga Azul. Do futebol internacional, Manchester City goleia Real Madrid e terá pela frente o Inter de Milão na final da Liga dos Clubes Campeões Europeus. Mais desporto daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. Um mundo em notícias. Na atualidade internacional, destacamos que mais de 30 pessoas morreram em confrontos entre pastores e fazendeiros no centro da Nigéria, informou uma autoridade local nesta terça-feira. A região da linha divisória entre o norte da Nigéria, na maioria muçulmana, e o sul, maioritariamente cristão, luta há anos contra a violência étnica e religiosa. O Mandela Silva apresenta a seguir a página internacional. Mandela, boa tarde. O porta-voz da polícia, Alfred Alabo, disse que houve relato de homens armados atirando esporadicamente. A violência no noroeste e centro da Nigéria passou de assassinatos em massa para uma criminalidade ampla, com gangues fortemente armadas atacando aldeias para invasões, sequestros em massa e saques. Benue tem sido um dos mais atingidos com confrontos intercomunitários entre agricultores e pastores que são acusados de destruir terras agrícolas com seu gado pastando. O número de mortes nos combates entre o Sudão e o exército paramilitar da Força de Apoio Rápido subiu para 822, com cerca de 3.200 civis feridos, disse o Sindicato dos Médicos local. A maioria dos mortos aconteceu nos confrontos na cidade de Jeneina, na capital do estado de Darfur Ocidental, onde se registraram 280 mortos, 169 feridos, assinalando os dias mais mortíferos desde o início das hostilidades. Acompanhe a previsão do tempo em Angola. Antes do fecho deste jornal, vamos à previsão do tempo para algumas províncias de Angola. Na região norte, a previsão de chuva fraca moderada com probabilidade de ocorrência de trovoada isolada em alguns municípios da província do Uíge, previsão de chuva fraca em alguns municípios das províncias de Cabinda, Zaire e Kwanza Norte. O INAMET prevê também neblina matinal em alguns municípios das províncias de Luanda, Bengo, Malange, Lunda Norte e Kwanza Sul e céu parcialmente nublado na província da Lunda Sul. Para a região centro, o INAMET prevê neblina matinal em alguns municípios da província de Benguela e Namibe, céu parcialmente nublado nas restantes províncias da região. E na região sul, a previsão é de neblina matinal em alguns municípios da província do Namibe e céu parcialmente nublado nas restantes províncias da região. Continuamos ainda a sentir as temperaturas correspondentes à estação quente, que variam de 10 e 25 graus de mínima e 25 a 27 graus de máxima. E com esta previsão do tempo, nós chegamos ao fim deste jornal, mas antes vamos recordar os destaques. Progressão de uma ravina na zona da Boa Esperança, no Quicolo, ameaça moradores. Municípios de Cabinda defendem aumento de campanhas sobre a importância da preservação dos valores culturais dos museus. Do desporto foi destaque: militares e petrolíferas decidem hoje o título africano de handball sénior feminino. E na atualidade internacional destacamos confrontos entre pastores e agricultores na Nigéria faz 30 mortos. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 18 de maio de 2023, teve a garantia técnica de Paulo Kizua. A edição e a apresentação foram de Simão João e Fernanda Gonga. Boa tarde. Vem aí, grande jogada. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.